Meu povo, e aí? Bom dia a todo mundo. Tá? Deu uma travada aqui no meu computador, tá? Mas vamos lá. Bom dia a todos. Estou vendo aqui que, enfim, tem umas 12, 13 pessoas, algumas que já participaram da primeira reunião. É, Bom, para quem pela primeira vez entrou na reunião do grupo, o que que eu vou fazer hoje, tá? Eu espero, enfim, não espero realmente demorar muito, eu espero fazer uma reunião rápida, tá? Mesmo porque esse horário é complicado, né? Bate uma fome do caramba. Então, a ideia aqui é a seguinte, tá? Para quem está entrando a primeira vez, o objetivo aqui é fazer um grupo em que a gente discuta algumas questões do direito internacional, com foco, obviamente, em algumas temáticas. Eu, particularmente, trabalho muito com meio ambiente, com direito ambiental internacional e com direito humanitário. São, enfim, os temas que eu já publiquei, os temas em que eu, de certo modo, estudo, presto consultoria em algumas áreas nesse sentido. Tá? Então, para mim, fica mais fácil trabalhar com esses dois temas. Mas, como o direito internacional, e é isso que a gente vai ver hoje, é um tema gigantesco, ou seja, é um tema que dá para trabalhar com tudo. Eu costumo brincar, eu dou uma matéria no mestrado, por exemplo, que é Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Poxa, eu posso trabalhar desde de corrupção a tributário, a meio ambiente, a saneamento básico, ou seja, tudo dá para falar, né? E o direito internacional ele se presta a isso também. A gente vai ver que hoje, com esse mundo cada vez mais, enfim, internacionalizado, todos os temas, de certo modo, têm alguma característica ou perpassam em algum aspecto pela área internacional. Tá? E o texto que eu passei para vocês, apesar de gigantesco, né, era um texto de 256 páginas, eu não sei se todo mundo leu ele todo. Tem um professor italiano, Benedetto Conforti. Benedetto Conforti, quando saiu esse relatório da CDI, ele falou, olha, esse relatório foi uma das melhores coisas que eu li para testar a minha paciência. Então, realmente, a gente vê que o texto é maçante, tá? E tem uma série de críticas que a gente pode fazer. Mas por que que eu resolvi, como primeiro texto do grupo, né, nessa segunda reunião, passá-lo para vocês? Porque eu acho que ele demonstra bem toda essa diversidade que vive o direito internacional e quão complexo é, de certo modo, trabalhar com esses temas tão diversos e para que não haja qualquer tipo de, enfim, incoerência no direito. E é lógico que isso vai ocorrer, é lógico que em um momento ou outro eu vou dar dois exemplos, um exemplo super atual, ou seja, qual que deve prevalecer, o direito a refugiado ou direito à saúde, né, que é um tema hoje com a pandemia que ficou escancarado com o fechamento de fronteiras. Ou seja, poxa, eu fecho fronteiras, mas fecho fronteira por razão de saúde, mas ao mesmo tempo o direito que eu posso falar, né, que é um verdadeiro direito dos refugiados, tem o princípio do non-refoulement, ou seja, o princípio da não rejeição. Eu não posso rejeitar uma pessoa que solicite o seu estatuto, e, na verdade, ela solicita apenas para que se caracterize, né, não para que se constitua, é o seu estatuto de refugiado. Então, é algo super complicado, mas são dois sistemas jurídicos distintos. Um que trata de saúde, soberania, direito internacional clássico de controle de fronteira, e outro que trata do direito dos refugiados. Tá? Então, de certo modo, o parecer, ainda que não, eu vou admitir, vou sair admitindo todo mundo aqui, tá? Ainda que não, enfim, trabalhe com esse tema especificamente, ele, de certo modo, demonstra um pouco isso. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, tá? Eu estou vendo muita gente nova aí, poxa, Marina, prazer tê-la conosco aqui, tá? O Rodrigo, enfim, tem uma série de pessoas aí, tá? Depois, para quem não se apresentou, eu vou deixar uns 20, 30 minutinhos finais para a gente tratar de algumas coisas mais pontuais, tá? Mas então, agora que já tem 20 pessoas, pô, não sei se vai entrar mais gente, mas se entrar também, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar apresentar em 20 minutos, tá? Meia hora no máximo, rapidinho, o tema que eu me propus a falar para vocês, que é a da fragmentação do direito internacional. Depois abro para comentários, para perguntas, para dúvidas, enfim, para quem quiser falar alguma coisa. E depois, no final, eu vou abrir um espaço para quem está pela primeira vez se apresentar. Tá? O Marcelo, de certo modo, ele está me auxiliando aí a montar o grupo. A gente já criou um grupo de WhatsApp,
A gente não, o Marcelo, porque eu sou um analfabeto digital completo, eu não consigo fazer nada. O Rodrigo Fonseca, que está aqui, foi meu monitor durante 3 anos, ele sabe disso, que eu sou uma negação em tudo que se refere a computador, celular e companhia. Tá? Aprendi a mandar áudio há pouco tempo no celular, para vocês terem uma ideia. Eu sou daqueles que escrevem um texto de 25 parágrafos no WhatsApp. Mas, enfim, então, isso tudo, tá? Depois, quem quiser participar do grupo, poxa, me manda e-mail, eu vou explicar tudo aqui, me manda o telefone, que aí eu coloco, ou o Marcelo coloca, enfim, tá? Porque vai ser o nosso grande canal de comunicação. Querendo ou não, todo mundo aqui tem a vida super atribulada, seja aluno de graduação, de doutorando, do mestrado, pós-graduação, profissional. Então, o grupo vai ser, de certo modo, o canal de comunicação, mas de mensagens também de direito internacional. Então, se alguém, poxa, viu uma mensagem bacana de direito internacional, quero postar, o professor Eusvaldo, eu não sei se ele vai participar dessa reunião hoje, mas postou uma série de documentos super interessantes no grupo sobre direitos humanos, refugiados. Tá? Então, a ideia é essa. Eu não sei se a professora Luz Amparo vai conseguir participar, tá? Que é uma professora peruana, que também vai juntar aí ao grupo. Tá? Ela já me mandou um e-mail, já pediu para eu colocá-la no grupo de WhatsApp. Então, se ela não conseguir participar hoje, devido a, enfim, horário e tal, fuso, não sei, mas de todo modo ela também estará com a gente. Tá? Então, vamos lá, moçada. O que eu me propus a falar hoje? Tá? Eu me propus a falar para vocês, eu vou até compartilhar uma tela aqui. Não é essa, cadê a tela? Enfim, primeiro eu tenho que achar a tela aqui. Compartilhar, peraí. Eu me propus a falar um pouco para vocês sobre o direito internacional, mas sobre a fragmentação do direito internacional. Então, primeiro a gente tem que entender o que é essa fragmentação, tá? Para depois a gente passar a falar um pouco sobre isso. Então, na verdade, é isso aqui, acho que está todo mundo vendo a tela aí agora, né? Então, é só um slide, tá, gente? Que às vezes, enfim, a pessoa vê lá 35 slides, já, nossa, vão ser 3 horas e meia do sujeito falando. Mas não fiquem tranquilos, tá? Então, eu vou falar o que é essa fragmentação, quais são os possíveis problemas decorrentes da fragmentação e se há solução, tá? Agora, o que eu vou dizer aqui para vocês? Eu vou dizer, de certo modo, um pouco de algumas obviedades para quem já estuda direito internacional, para quem trabalha com o tema, mas a minha referência é o relatório da ONU, relatório da Comissão de Direito Internacional da ONU, produzido pelo Koskiniemi, tá? Que é um jurista da Finlândia, um cara super bacana, da aula da Universidade de Helsinki, tá? E, salvo engano, ele é professor convidado também em Nova York. É um parecer que foi muito criticado pela doutrina, e críticas assim realmente contundentes, tá? De doutrinadores super importantes, como o Benedetto Conforti, que eu falei para vocês, como o Alain Pelé, como o Cansado Trindade, nosso brasileiro, que é uma sumidade em direito internacional. Tá? Então, o Túlio Treves também criticou. Então, muita gente criticou esse relatório. A gente vai entender por que as críticas. Tá? Mas, na verdade, o que é essa fragmentação? Então, eu coloquei aqui a referência, porque se alguém quiser depois ir lá, ler o relatório, eu, cá entre nós, recomendo ler a parte inicial, ou seja, os pontos ali A e B, e ler a conclusão. O resto, pelo menos, enfim, para essa aula eu devia até ter falado, para essa aula não, para esse encontro nosso, eu devia até ter falado que a gente deveria ter feito assim, para vocês também não lerem as 256 páginas, que eu sei que em um mês é super difícil, tá? E foi até menos de um mês, que eu lembro que eu mandei o relatório bem depois. Tá? Mas fragmentação do direito internacional, pelo menos nas palavras do relatório, nas palavras do Koskiniemi, tá? Nada mais é do que o surgimento de novos temas do direito internacional, de temas especiais e cada vez mais o que? Especializados, além do surgimento de verdadeiros regimes autônomos de sistemas normativos dentro do direito internacional. Seja sistemas que vão trabalhar com um âmbito funcional, seja sistemas que vão trabalhar com um âmbito espacial. Vamos traduzir isso agora? Na verdade, quando eu falo de fragmentação, eu estou falando das inúmeras subdisciplinas, vamos dizer assim, tá? Esse tema é péssimo, mas eu acho que todo mundo entende, mas dos diversos subtópicos que podem ser tratados pelo direito internacional. Tá? Então, quando eu falo em direito ambiental internacional, a gente sabe que é um tema que tem princípios próprios, tem toda uma metodologia própria, tem características próprias, tem uso de tipos de tratado super específicos, como a Convenção Quadro,
uso maciço de soft law, tá? E assim como o direito dos investimentos, que é super técnico, direitos humanos, que não deixa de ser um ramo do direito internacional público, ao contrário do que alguns autores dizem, tá? Então, direito do comércio internacional. Então, são temas super específicos. Aquilo que o professor Bruno Zima, que é um alemão super bacana também, chamou de self-contained regimes, ou seja, são regimes autônomos, ou seja, regimes autocontidos, vamos dizer assim. E por que isso? Porque ele diz que esses regimes criam verdadeiros núcleos praticamente autônomos ao direito internacional geral, que é o que todo mundo vê na faculdade, o direito internacional público, tratado, solução de controvérsias, demais fontes, e assim por diante. Agora, quando a gente tem esses temas especializados do direito, poxa, eu, por exemplo, trabalhei um pouco já com o direito marítimo, que é um tema super específico também, tá? A gente vai perceber o seguinte: há problema nessa infinidade de subtópicos do direito internacional e na verdade, o parecer da ONU, ela partiu de uma premissa. E qual que é a premissa? A premissa é o seguinte: bom, o fato de existirem várias normas diferentes do direito internacional clássico, né, que a gente chama, ela tem o perigo, ou seja, a criação desses sistemas, a criação dessa diversidade de normas, tem o perigo de trazer em si contradições. Nós até tem um aluno aí, o Rodrigo, que está nos assistindo. O Rodrigo, o trabalho dele foi mais ou menos numa dessas contradições. Então, até que ponto o direito ambiental ele tem dispositivos e tratados específicos que podem entrar em contradição com o direito do comércio internacional? Então, a gente sabe de barreiras ambientais. Poxa, a OMC foi criada exatamente para acabar com tudo quanto é barreira. Mas eu posso ter barreiras sanitárias, isso a OMC já prevê. Eu posso ter barreiras ambientais. Hoje eu posso ter barreiras de saúde pública. Tá? Então, até que ponto esses subsistemas ou essa infinidade de normas, ela afeta a própria coerência do direito internacional? E aí uma pergunta que eu particularmente acho uma besteira, tá? Que a Comissão de Direito Internacional se fez, é o seguinte: esses diversos regimes autônomos e novos temas do direito internacional, eles comprometem a unicidade do direito internacional e a sua própria existência? Foi uma pergunta que ela se fez. E aí depois ela chega, ao final, à conclusão de que não. Né? Ainda que tenha uma série de problemas, não compromete. Bom, gente, eu particularmente achava que não precisava nem de 256 páginas para chegar a essa conclusão. Quando a gente percebe regimes internacionais com 170, 180 países participando, quando a gente percebe instituições de cunho universal, Nações Unidas é o exemplo, quando a gente percebe a existência de normas imperativas, de jus cogens, é inegável que o direito internacional ele tem uma unicidade, não há como negá-lo. Né? Então, não precisava da CDI ter se debruçado nesta pergunta. Foi uma perda de tempo, realmente. E aí eu concordo com os críticos do relatório. Tá? Mas, na verdade, o interessante aqui do relatório, ainda que ele tenha dito muita coisa basilar, tá? É o seguinte: ele trabalhou, em certo aspecto, com 3 possíveis conflitos. E quais são os 3 possíveis conflitos? É a lex specialis, lex posteriori e a lex superior. O que eu quero dizer com isso? Ele trabalhou com um conflito entre direito geral e direito especial. Ele trabalhou com um conflito entre direito anterior e direito posterior. E ele trabalhou com um conflito entre hierarquia de normas do direito internacional. Basicamente, hierarquia em 3 aspectos: jus cogens, normas imperativas; a hierarquia do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, que claramente, expressamente estabelece que a Carta da ONU é superior a todos os demais tratados existentes; e com tratados erga omnes, ou seja, aqueles tratados que contemplam todas as pessoas, tá? Todos os estados. Lembrando que toda norma de jus cogens é uma norma erga omnes, mas nem toda norma erga omnes é uma norma de jus cogens. Vou dar um exemplo para vocês de norma erga omnes que vocês vão entender. Tá? Muito autor coloca direitos humanos, direito humanitário. Eu vou pegar um exemplo mais fácil, mais prático, que todo mundo entende. Tá? O tratado relativo a rotas de navegação aérea da Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI.
Poxa, ele define rotas de navegação aéreas, inclusive internacionais. É lógico que esse tratado tem um caráter o quê? Erga omnes. Por quê? Porque senão cada país vai voar com a sua aeronave onde bem quiser. Lógico que isso vai trazer uma série de problemas. Então, é um tratado que, querendo ou não, o fato de eu ratificá-lo ou não é irrelevante, porque eu vou ter que respeitá-lo. Rotas marítimas, a mesma coisa. Tá? Então, são exemplos típicos de tratados que vinculam todos, mesmo não sendo normas de jus cogens. Então, isso que ele chamou de hierarquia. Tá? E quando ele vem dizer desses possíveis problemas, eu, particularmente, quando li o parecer da ONU, tive a mesma impressão do professor italiano do Conforte, perdi meu tempo. Tá? Por quê? Porque aquilo que está lá é algo que qualquer bom manual de direito internacional público diz. Então, se vocês pegarem o livro do Pelé, do Shaw, do Brownlee, do Cassese, do Gonçalves Campos, todos esses grandes manuais de direito internacional vão trabalhar com isso. Tá? Então, eles vão falar desses assuntos. E, para tudo, já há, de certo modo, uma solução. Então, alguns pontos interessantes que eu só gostaria, de certo modo, de tratar é o seguinte: poxa, conflito entre direito anterior e direito posterior, e aí já indo para a solução, ou seja, vocês estão vendo, eu estou indo bem rápido. Tá? Tratados sucessivos, isso é básico, gente, isso é basilar. Quer dizer, o artigo 30 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, ele já fala disso, ele já traz uma solução. Então, quando a gente fala de subsistemas, ou seja, lei especial e direito internacional geral, tá? Eu também já tenho regras de solução. A Convenção de Viena, lá no artigo 31, quando ela fala de interpretação, principalmente no seu item 3, ela trabalha com essa ideia. Poxa, eu vou interpretar uma situação, agora, eu vou interpretar essa situação tendo em vista todos os possíveis tratados aplicados àquela situação. Então, se eu tenho um problema, como o problema da usina MOX, tá? Que eu tenho uma convenção OSPAR, eu tenho uma convenção de direito marítimo e uma convenção europeia de direito do mar sendo aplicáveis, e às vezes de modo contraditório ou prevendo mecanismos próprios de solução de conflitos, eu vou tentar interpretar aquilo da maneira mais o quê? Razoável e harmônica possível. Então, não precisava de ter um relatório desse da CDI para falar que o direito internacional ele é harmônico e deve ser feita uma leitura ou uma hermenêutica integrada de todas as suas normas. Isso é o básico. Tá? Aliás, isso é princípio geral do direito, seja ele administrativo, constitucional, ambiental ou internacional. Tá? Essa técnica de hermenêutica sistêmica. E também, enfim, não se preocupem, então não vou falar de Luhmann aqui, tá? Porque tem gente também que quando escuta sistema já, meu Deus do céu, vou desligar e vou sair da sala. Fiquem tranquilos. Tá? Então a ideia aqui é falar algo bem, enfim, bem pontual, tá? Então, quando a gente pega direito geral e direito especial, talvez o ponto mais interessante, porque é lógico que direitos humanos têm uma particularidade. Direito dos refugiados tem uma particularidade. Direito do comércio, direito ambiental internacional tem inúmeras particularidades. O próprio AMC, num caso super famoso dos hormônios, né, e depois tratou disso um pouco também no caso do Blue Tuna, o caso do atum azul, sei lá como é que traduziram isso, tá? Mas falou que, olha, o princípio da precaução é um princípio do direito ambiental internacional, que não serve aqui em regras de direito comercial. Poxa, uma decisão absurda. E depois a própria OMC voltou atrás. Essa decisão eu estou falando da década de 90, né, gente? Depois ela voltou atrás e não. Na verdade, enfim, hoje a gente tem que fazer uma leitura sistêmica, etc, etc. E depois, no próprio caso Atum, na segunda fase dele, ela reviu, de certo modo, seu posicionamento. Mas um dado interessante aqui são os regimes especiais de responsabilidade internacional, que o parecer, infelizmente, só menciona, mas não vai a fundo. Então, a gente sabe que a responsabilidade internacional ela é uma responsabilidade. Eu não gostaria de usar essa expressão, tá? Mas eu vou usar para melhor compreensão. Mas se vocês falarem depois que eu disse isso aqui, eu nego até a morte. Tá? Mas, na verdade, todo mundo sabe que a responsabilidade internacional é uma responsabilidade subjetiva. Na verdade, é uma responsabilidade por fato ilícito, né? Mas eu falo da subjetividade porque eu acho que todo mundo entende. Né? Ou seja, é uma responsabilidade em que eu vou ter que analisar um ato, um comportamento ilícito do Estado. Se não há ilicitude, acabou. Eu não tenho, enfim, uma responsabilidade. Mas eu tenho sistemas especiais. Então, eu tenho o sistema de
uso de energia nuclear. Eu tenho um sistema de responsabilidade de movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos, de movimentação transfronteiriça de organismos geneticamente modificados, transgênicos. Eu tenho sobre poluição marítima por hidrocarbonetos, por óleo. Tá? Então, eu tenho poluição ou dano decorrente de engenhos espaciais. Então, são 4, 5, 6, no máximo, tá? Subsistemas de responsabilidade existentes que trabalham com uma ideia, de novo, não gostaria de falar, mas vocês vão entender, que trabalham com uma ideia de responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, com uma ideia de responsabilidade por um simples ato, ainda que lícito. Tá? Talvez o exemplo clássico disso seja Fukushima. Ou seja, não é proibido. Tá? A planta de Fukushima era uma das plantas mais seguras do mundo, ou seja, ela era modelo de segurança nuclear para diversos países, só que teve um tsunami. Não tem como evitar. Tá? Teve um dano. E aí? O Japão vai reparar? Não vai? Tá? O Japão ratificou esse tratado que cria esse regime especial de responsabilidade por fato lícito. Tá? Então, todos esses regimes criados, todas essas questões, de certo modo, complicam o direito internacional, complicam a interpretação clássica que a gente tem do direito internacional e trazem um dificultador aí para a gente que quer operar esse ramo do direito. Tá? Agora, quando eu falo, poxa, e a solução para isso? Então a gente já viu solução do artigo 30, solução do artigo 31, e em relação à responsabilidade, eu tenho também uma solução que é do artigo 55 do projeto de artigos sobre responsabilidade internacional da própria Comissão de Direito Internacional. Ela claramente estabelece, olha, eu tenho aqui as regras gerais, basilares de responsabilidade, mas eu não nego e não vou chegar ao ponto de excluir outros regimes mais específicos de responsabilidade internacional que podem se aplicar àquele caso concreto. Então, a crítica é até engraçado, né? Vocês devem estar se perguntando, poxa, para que ele me fez ler um relatório de 256 páginas se depois ele só está criticando o relatório? Né? Mas a crítica que se faz a esse relatório é exatamente o fato de que ele não trouxe nenhuma novidade. Ele falou o básico. Ainda que o próprio Koskiniemi tenha, no início, explicado e dizendo, olha, eu vou falar aqui algo que pode ser basilar, mas que ninguém até hoje sistematizou. Ok, pela sistematização que ele fez, perfeito, meus parabéns. Mas é um relatório que não acrescenta muito no conhecimento jurídico de todo mundo que estuda esse tema já possuía. Tá? E não há novidade alguma. Por quê? Porque as soluções apresentadas, poxa, são soluções que existem desde 1969, quando foi feita a Convenção de Viena. Tá? Mas, na verdade, eu até tenho uma conclusão, e é essa que, enfim, eu queria abrir depois para a discussão, eu tenho uma conclusão um pouco diferente do relatório. Então, na verdade, quando o relatório diz que a emergência, né, o surgimento desses regimes autônomos ambientais, direitos humanos, humanitários, e que o surgimento desses novos temas ele pode comprometer seriamente a segurança jurídica, a previsibilidade, a igualdade dos sujeitos de direito internacional, eu particularmente tenho uma visão absolutamente oposta. Eu acho que, enfim, até os temas apresentados, quando eles dizem, eu tenho um problema de possíveis, de multiplicidade de cortes internacionais, Tribunal Marítimo de Hamburgo, Corte Europeia, Tribunal de Assunção do Mercosul, Corte Internacional de Justiça, os diversos tribunais de direitos humanos, órgão de apelação do AMC. Então, eu tenho uma multiplicidade hoje de tribunais e possíveis conflitos de decisões contraditórias. Poxa, gente, todo mundo só cita um caso de decisão contraditória até hoje no direito internacional, que é o famoso caso da decisão da corte na Nicarágua, na década de 80, e o caso Tadic, do tribunal, enfim, para a ex-Iugoslávia. Então, só existe um. Se a gente for pegar muito o Koskiniemi, eu acho que ele apresenta outros 2 ou 3. Então, poxa, são 4, 5 casos de conflito de jurisdição, vamos dizer assim, numa infinidade de tribunais. Será que isso coloca verdadeiramente um problema que pode comprometer a segurança jurídica
Na minha opinião, poxa, é só analisar para o direito interno. Eu trabalho muito com o Supremo. O Supremo tem decisões absolutamente contraditórias. Eu não estou nem falando dos diversos tribunais que a gente tem, primeira instância, segunda instância, primeira região, segunda região. Eu estou falando de um único tribunal, que é a nossa Corte Constitucional, que às vezes interpreta a Constituição de um jeito e 2 meses depois interpreta de outro. Tá? Então, direito internacional ele ainda mantém uma coerência muito maior do que qualquer direito interno. E que me desculpe o Koskinen quando ele chega a essa conclusão no seu relatório. Tá? E, na verdade, eu acho o seguinte, e é por isso que eu queria passar esse relatório para vocês, esse documento para vocês, porque ele é a essência do nosso grupo. Eu acho que, na verdade, todos esses regimes autônomos e todas essas demais normas criadas, elas só demonstram, de certo modo, quão importante é hoje o direito internacional, que vários temas que eram típicos de domínio reservado e de jurisdição interna se internacionalizaram. Direitos humanos talvez seja o exemplo mais clássico disso, que era um tema afeito ao direito constitucional, e depois de 1948, com a declaração, ele se internacionalizou, principalmente também depois da Segunda Guerra. E essa complexidade do direito internacional, na verdade, ela não representa um problema em relação à sua credibilidade ou à sua confiança. Muito pelo contrário, isso é um sinal evidente da importância do direito internacional para regulamentar diversos temas, inclusive aqueles que eu considerava anteriormente como exclusivos de jurisdição interna, meio ambiente é um exemplo, e, na verdade, demonstra bem o papel e a possibilidade de expansão ou de constante expansão desse direito internacional. E nós, enquanto operadores dessa área jurídica, o que a gente vai ter que fazer é se adequar cada vez mais a esse universo complexo. Só que, como é um universo que cria regimes verdadeiramente autônomos, e é aí que é a conclusão que eu queria chegar, por isso a importância desse grupo. Ou seja, não só para discutir direito internacional clássico, não só para discutir temas super atuais do direito internacional, mas para que cada pessoa, para que cada ente aqui desse grupo, para que cada pesquisador, ao estudar o seu objeto, né, do direito internacional, traga ao conhecimento de todos os demais as particularidades desse tema que ele está estudando. Então, quando eu, na primeira reunião que a gente teve, disse que, poxa, cada um vai estudar o que quiser, mas dentro de subgrupos, tá? E eu organizei somente aquelas pessoas que me mandaram e-mail. Então, que é muito pouco. Eu acho que a gente ainda vai ter mais umas 2, 3 reuniões para, de certo modo, focar realmente o que cada um quer pesquisar. Ainda que as pessoas que estejam no mestrado, no doutorado, ou os professores que estão no grupo, tá? O professor Oswaldo, o professor Luz, né, já tenham, obviamente, o seu foco de pesquisa. Tá? Mas eu vou depois passar para vocês uma tabela dos 8, 9, enfim, integrantes que me mandaram até hoje, mas a ideia aqui é essa, ou seja, como eu tenho essa complexidade toda no direito internacional, quem, de certo modo, se propôs a trabalhar com o direito do comércio internacional, que quando for apresentar, tá? Eu já chamo o Rodrigo, que eu sei que trabalha com isso, enfim, vai querer e vai apresentar isso, né, Rodrigo? Que eu sei que você tem plena competência para apresentar, seu TCC foi brilhante, né? Então, vai poder falar também um pouco dessas particularidades, se existe ou não conflito, ou seja, como que se dá esse conflito. Então, eu só trabalhei com 2 aqui, e bem en passant, ou seja, direito ambiental internacional e direito do comércio internacional, quando a gente pega os casos que já foram julgados na OMC, enfim, de hormônios, o caso o Danish Bottle Cases, eu não sei como é que é a tradução, enfim, caso, sei lá, das garrafas dinamarquesas, não sei se é isso, né? Mas o caso dos golfinhos e das tartarugas, tartaruga e camarão, golfinho e atum. Então, todos esses casos, de certo modo, demonstram essa complexidade e esses problemas de, às vezes, terem contradições entre esses subsistemas. Agora, se é integrado, o que eu vou ter que fazer é regulamentar isso. Hoje a gente está tendo uma discussão muito grande sobre direito do comércio, ou seja, sobre proteção de patente, acordo TRIPS, e combate à pandemia. Ou seja, será que eu posso simplesmente suprimir as patentes desses medicamentos para que eu tenha acesso e a possibilidade de produção a todos? Olha, eu tenho mecanismos já para isso. A própria Organização Mundial do Comércio está discutindo a possibilidade de suspensão, né? Então, do mesmo jeito que a ONU discutiu, e, poxa, o secretário-geral da ONU, Guterres, claramente, oficialmente, publicou um documento dizendo, olha, eu gostaria que todos suspendessem as sanções econômicas nessa época de pandemia.
Gente, quando eu falo sanção, ele se dirigiu, inclusive, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem lá o capítulo 7, o artigo 42 da Carta, específico, 41, para ele propor sanções a demais estados. Então, não é qualquer pessoa, é a autoridade máxima, ainda que a gente saiba que, enfim, que os órgãos da ONU não têm qualquer tipo de prevalência entre Assembleia, Conselho e Secretariado, tá? Mas é o representante da ONU máximo solicitando ao Conselho que reveja a possibilidade de sanções nessa época de pandemia. Hoje a gente tem também o Acnur, super preocupado com a situação dos refugiados e com o fechamento de fronteiras. Tá? Há pouco tempo, eu não sei se vocês viram uma notícia, de pessoas, salvo engano, que foram para Guatemala, uma leva de refugiados tremendo para Guatemala, e a Guatemala fechou a fronteira e falou, aqui ninguém passa, desculpa, ou seja, eu estou ainda controlando uma pandemia, eu não vou ter essa população toda, não tem vacina nem para a minha população, vou ter para todo mundo. Então, eu tenho conflitos. Agora, compete aos operadores do direito interpretarem isso de modo absolutamente sistêmico. A própria Convenção de Viena, lá no seu artigo 31, já dizia isso. Então, vou interromper aqui, era essa mais ou menos, enfim, poxa, a apresentação é isso, ou seja, até passou um pouquinho que eu queria, enfim, mas meia hora eu acho excelente, e agora eu abro para todo mundo, tá? Eu vou fazer o papel aqui de moderador, o que eu quero dizer com isso? Para não ter encavalamento de discussão, pô, levanta a mão aí, eu vou tentar controlar aqui, e aí as pessoas vão falando. Então, quem quiser comentar o documento, quem quiser trazer algum exemplo, fazer qualquer coisa, fiquem à vontade. Eu só gostaria, enfim, de dar, passando aqui rapidinho, essa reunião nossa está bem mais cheia do que a anterior, tá? Então, pô, vi aqui, tem uma série de novas pessoas. A Marina, por exemplo, Marina, vocês já viram o sobrenome, Marina Borges, né? Minha prima, então prazer imenso tê-la aqui. Marina é de Campo Grande, está fazendo, é mestrado, não é isso, Marina? Salvo engano, na USP. Então, poxa, é mais uma pessoa super bacana aí. Então, vocês vão ver que aqui, e olha, eu falei isso na primeira reunião e volto a repetir, tá? Tem muita gente aqui, pô, a outra Marina ali, do doutorado, tem muita gente mestrado, tem professor, tem gente já formada, tem gente que trabalha na área e tem aluno de graduação. E alunos de graduação não se sintam, porque tem aluno que fala, mas tem muito professor lá. Tem problema. Posso dizer o seguinte, o Rodrigo, por exemplo, enquanto meu aluno da graduação, sabia muito mais do que muito professor de Direito Internacional Público, que talvez vocês encontrem por aí na frente de vocês. Então, aluno de graduação, quando quer estudar mesmo um tema, eu costumo brincar que, às vezes, dá aula para muito professor, tá? E eu aprendo enormemente. Então, fiquem no grupo, participem e se vinculem cada vez mais a isso. Tá? Pesquisar é bom começar desde cara, já na faculdade. Eu lembro que eu viajei para vários locais, ainda aluno, apresentando trabalhos, ou seja, fazia um artigo, mandava lá para Bolívia, sei lá, aceitavam, ótimo. Depois ia bater lá na porta do diretor da faculdade, ô moço, me financia aí. Tá? Eu preciso de alguma ajuda para ir para lá, porque estudante a gente sabe, né? O dinheiro é todo contadinho. Mas, enfim, então, Marcelo, você que abriu aí, diga lá, meu caro. Professor, só agradecer a todos que estão participando. É só uma questão, no meio do relatório, se não me engano, tem uma questão sobre regionalismo na interpretação dos direitos internacionais. Eu queria saber o que ele se refere quando ele cita third world approaches para a interpretação do direito internacional, que eu não entendi muito bem pelo jeito que ele colocou. E tá, na verdade, é o seguinte, quando a gente fala de regionalismo, essa discussão é muito interessante em direitos humanos, tá? Pelo seguinte, eu tenho subsistemas não só funcionais, que são todos esses que eu dei exemplo, ou seja, de temas ambiental, direitos humanos, etc., etc., mas aspectos também regionais. Só que os aspectos regionais eles têm que ser vistos de duas formas. Primeiro, subsistemas regionais que regulamentam esses aspectos. Então, quando a gente fala de direito ambiental internacional, eu tenho um direito ambiental internacional da OEA, do Mercosul, da União Europeia, e assim por diante. Então, o regionalismo ele se pauta primeiro nesses subsistemas regionais de direito comunitário, basicamente. União Europeia, eu tenho Liga Árabe muito forte, a União Africana hoje cada vez mais presente, até com o Tribunal de Direitos Humanos. Eu tenho o Mercosul, eu tenho acordos, além disso, acordos específicos da OEA, acordos específicos da OTAN e assim por diante. Então, isso é um primeiro aspecto.
Agora, qual que é o outro aspecto? Que aí é muito nessa leitura ou interpretação, vamos dizer, transversal que o direito internacional deve fazer. Tá? São aspectos relacionados a situações culturais e a temas e particularidades regionais de cada localidade. Salvo engano, e aí, Marcelo, me corrija aí se eu estiver errado, que eu confesso que esse relatório, como eu li há um bom tempo, e eu não tive tempo de lê-lo a fundo, tá? Eu só passei o olho assim para ver se eu lembrava de tudo. Eu lembro que ele até cita um dos aspectos que é o asilo, não é? Quando ele está falando disso. Então, beleza. Então Sim, é isso. sim. Minha memória não está ruim, não. Eu li esse relatório lá para 2007, 2008 e lembro disso. Tá? Mas quando ele fala do asilo, ele trabalha com esse aspecto regional, que é o seguinte: poxa, o direito internacional clássico, vamos dizer assim, ou geral, ele trabalha com asilo político. Só que o asilo político só existe um, asilo territorial. É o sujeito sair do seu país, ir para outro e ali pedir a proteção, ponto. Só que na América Latina a gente tem um outro costume, tá? Que não deixa de ser um regionalismo, que é o asilo o quê? Diplomático. O que é o asilo diplomático? O sujeito não consegue cruzar a fronteira, mas ele foge para a embaixada de outro país. E aí aqui a gente tem o costume. Então, por exemplo, um argentino está sendo perseguido lá na Argentina, ele ao invés de vir para o território brasileiro, ele solicita asilo na embaixada brasileira. E aí Brasil concede o asilo das duas uma. Ou o governo argentino vai dar um salvo-conduto para esse sujeito sair da embaixada, pegar um avião e vir para o Brasil, ou o Brasil vai montar ali um puxadinho na laje da embaixada, vai fazer um quartinho para esse sujeito e ele vai morar ali para o resto da vida. Tá? Então, esse aspecto regional e essa leitura e interpretação integrada, que é o que você diz, é isso que o aplicador do direito tem que fazer. Agora, não precisava do relatório, ou seja, na verdade, isso já é assim, porque costumes também pautam aqui as discussões. Tá? Um exemplo clássico que a gente tem disso é de um sujeito que estava em Londres, no Reino Unido, e todo mundo conhece, fugiu para a Embaixada do Equador. Fugiu para a Embaixada do Equador, o Equador deu asilo para ele. Aí o Equador, enfim, achando que estava na América Latina, ou Reino Unido, você podia me conceder um salvo-conduto aí para eu tirar esse sujeito aqui da embaixada? Não, meu amigo, isso existe lá. Na Europa não existe isso aqui, não. Esse sujeito vai morar aí. E, salvo engano, agora ele saiu, não foi? Acho que ele saiu recentemente, né? Enfim. Mas então vai ficar morando ali por 3, 4, 5, 6 anos. Tá? Ele não vai sair dali nunca. Então, é esse tipo de atenção a aspectos também regionais que eu tenho que fazer essa interpretação sistêmica. Em direitos humanos, isso é uma constante, assim. Então, quando a gente pega aquela velha discussão sobre universalismo e sobre regionalismo, tá? É em grande parte isso. De certo modo, juridicamente essa discussão já foi superada, né? Que em 93 a Conferência de Direitos Humanos claramente diz: direitos humanos são universais, mas ainda há um problema. Eu, particularmente, digo a vocês de uma experiência que eu tive. Eu já prestei consultoria para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e, novo, eu fui para uma zona de conflito. Né? Eu fui para uma zona de conflito trabalhar com crianças em minas terrestres, na África, para cima, para o norte de Luanda. Tá? Então, poxa, é lógico, né? Tudo ajuda, enfim, a língua, português e tal, e até por isso eu fui. E lá teve uma vez que a gente foi numa tribo e eu presenciei, eu fui com os médicos e tal, e assistentes sociais do Comitê Internacional, trabalhar com uma tribo sobre a clitorectomia, ou seja, a oblação feminina, e que é um negócio super grave. E agora, quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, quem defendia essa prática eram as mulheres da tribo. Tá? E era elas que faziam nas próprias filhas. Então, ali assim eu vi o que é essa discussão concreta, ou seja, regionalismo e universalismo. Eu, basicamente, fui com a minha cabeça de ocidental, achando aquela prática absolutamente desumana, e na verdade, aquela tribo, para aquilo para eles era tão normal que não há como impor. Ali o que tem que fazer é um trabalho de educação durante uma, talvez 2, 3 gerações para que aquilo mude. Tá? Então, a gente percebe claramente isso. E hoje, no direito internacional dos direitos humanos, já há uma nova interpretação de adequação. Não de que o regionalismo vai servir como pano de fundo ou qualquer tipo de desculpa para descumprir normas de direitos humanos que são universais e para violar, mas com uma leitura um pouco mais flexível para determinadas regiões que tem, sim,
as suas particularidades, inclusive na interpretação de direitos humanos. Tá? Esse caso que eu falei de um caso super grave, mas, enfim, não é. Agora, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu morei muito tempo na França. A Marina pode até depois não me deixar mentir sozinho. Tá? E tive uma filhinha, tá? 3 meses eu viajei com ela para a França, tá? De orelha furada. Os meus amigos franceses achavam aquilo bárbaro. Eu era um índio bárbaro que estava violando direitos humanos da minha criancinha. Porque lá você não vê criança de orelha furada. Tá? Então, são costumes. Falei de um exemplo besta, mas para vocês entenderem o tanto que o lado cultural também fala e joga muito pesado quando a gente lida com direito internacional. Várias pessoas aqui já devem ter tido a possibilidade de viajar, de fazer curso fora, de morar fora, e sabem muito bem do que eu estou falando. Principalmente nessa área internacional, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E essa interpretação é esse tipo de cuidado, mas num nível um pouco mais jurisdicional que o intérprete deve fazer. Explicado? Enfim, demorei muito falando, tá? Não, perfeito, professor. Alguém aí, enfim, tá aberto, gente, a palavra é de vocês, tá? Isso aqui não é aula, não, isso aqui é discussão, eu estou aqui para aprender também, tá? Então, vamos lá. Professor, vou pegar o gancho aqui, agradecer pelo convite novamente. Infelizmente, na última reunião não deu para participar por conta de aspectos técnicos do DP. E não deu por erro meu, tá, gente? Eu que esqueci de convidar o Rodrigo, que o Rodrigo já formou. Então, enfim, é minha culpa, tá? Rodrigo, foi mal, desculpa. Não, mas foi realmente porque assim, você tem que fazer a inscrição, aí tem 1 hora, você tem que fazer até 1 hora antes. Se você fizer nesse meio tempo, tipo, entre a hora do curso da, enfim, vai. Mas eu queria comentar alguns pontos, apesar de não ter lido o relatório, talvez não me recordo a priori, tem alguns pontos que a gente está percebendo, até inclusive trabalhando com isso bastante, é a questão de ter alguns temas que a gente já tinha eram focados mais em questão de jurisdição interna e agora estão cada vez mais internacionalizados. A gente percebe muito isso, até ultimamente, com a parte de digitalização, porque a gente está vendo isso no âmbito tanto da OMC quanto da OCDE. A gente está tendo discussões de tributação internacional, a gente está tendo discussões sobre fluxo de dados, a gente tem questão de e-commerce. A OMC está discutindo isso, a gente está tendo grupo de trabalho disso nessa discussão. Então, assim, a gente observa realmente que o direito internacional está cada vez ficando mais fechado em alguns grupos, mas, assim, esses grupos acabam que interagem de forma geral. Então, não dá para falar de Luma, mas, assim, acaba que a teoria dele às vezes Não, aplica. sim, querendo ou não, tudo é, de certo modo, sistêmico. Eu costumo brincar que no direito internacional não precisava nem de Luhmann, ou seja, Jenkins já no século XVIII já tinha falado isso. Então, não precisa ir. Então, aliás, o Grotius, na interpretação dele do De Iure Belli Ac Passis, ele já cita possibilidade de normas conflitivas em direito internacional, ou seja, o livro que deu origem ao direito internacional moderno. Então, não é nenhuma novidade esse tipo de interpretação. Por isso até que esse relatório da CDI foi tão criticado. Agora, ele é interessante exatamente para demonstrar a infinidade de temas com os quais a gente pode trabalhar. Então, por isso é importante. E aí, como tem muita gente aqui, em relação ao que tinha a reunião passada, eu vou, de certo modo, também, e aí peço ajuda ao Marcelo, dizer um pouco como que a gente definiu aqui os trabalhos do grupo. Os trabalhos do grupo vão ser no seguinte sentido. A ideia aqui é trocar ideias, trocar experiências, mas também produzir, e produzir, inclusive, academicamente. Principalmente o pessoal que está no doutorado, que está no mestrado, enfim, que precisa produzir, ou o pessoal de TCC. Então, tem aluno meu aqui de TCC que já vai fazer TCC nessa área, que vai compartilhar o tema dele com todo mundo, mas a ideia é exatamente essa, ou seja, fazer o que nós fizemos hoje. Ter 20, 30 minutos de apresentação de alguém que não será eu sempre, eu só vou fazer, eu falei que eu ia fazer essa e a próxima, tá? Depois vocês se viram. E eu vou mandar uma tabelinha, vou cobrar de todo mundo, tá? Então, por exemplo, já chama aí Marcelo, Marina, Rodrigo, professor Oswaldo, professora Luz, que, poxa, são pessoas que enfim, falar de direito internacional para vocês é super tranquilo, tá? Vocês basicamente pegam um tema aí e discorrem sobre ele, vocês dominam. Então, a ideia é
fazer com que a gente tenha esse minuto de reflexão de alguém apresentando algum trabalho, tá? Algum tema, tá? Pode ser um relatório parcial de pesquisa, eu estou pesquisando sobre isso. Aí até o momento achei tal e tal documento, fiz isso, fiz aquilo, não tem problema, que a gente vai abrir para discussão. Tá? E depois desses 20, 30 minutos, a gente abre um espaço para diálogo, que é exatamente esse aqui, e a ideia depois é dar alguns informes gerais, ou seja, em 15, 20 minutos também, e eu tento e vou tentar não passar de 1 hora em hipótese alguma. A minha ideia é ter 1 hora de reunião. Tá? E o que são esses informes gerais? E agora, de certo modo, eu vou para esses informes gerais. Basicamente é o seguinte, eu fiz uma tabela, tá, das pessoas que me mandaram e-mail, mas nem todo mundo me mandou e-mail, então depois eu vou até pedir, talvez, para o Marcelo concentrar isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz aqui, tá? Que é o seguinte, Marcelo, se você achar muito tosco, Rodrigo também que me conhece bem, enfim, vocês podem falar, tá? O que eu fiz? Eu peguei um documento de Word e fiz uma tabelinha, porque isso eu sei fazer, né? O Rodrigo faz uma tabela de Excel. Eu falei, que Excel, meu amigo? Você ficou louco? Você mexer com Word, tá? Mas uma vez não, na primeira reunião, o que nós fizemos foi, muita gente se apresentou, falou da titulação, ou seja, eu sou isso, trabalho com isso, e apresentou o tema com o qual gostaria de trabalhar, tá? Ou gostaria de pesquisar. Qual que foi a ideia aqui? Tá? Mas estou absolutamente aberto a sugestões. A ideia aqui foi a seguinte, fazer uma tabela com todas as pessoas que, enfim, que mandaram. Então, por exemplo, a professora Luz Amparo. Então, a professora Luz Amparo, hoje, ela é a assessora para os capacetes azuis, tá? Lá no Peru. Então, salvo engano, eu acredito que ela vai trabalhar com alguma coisa relacionada a direito humanitário ou direitos humanos. Só que ela também, eu sei que desenvolve um trabalho super bacana sobre direito internacional e pandemia. Tá? Então, não sei, ela não deu ainda. Eu, particularmente, gostaria de trabalhar com esses 2 temas, direito ambiental internacional e DIH. Aí o Marcelo está fazendo mestrado no IDP e falou, eu vou trabalhar com China e desenvolvimento sustentável chinês. Pô, show de bola. Eu ainda falei, boa sorte, né? Que desenvolvimento sustentável na China é ótimo, né? Mas, enfim, é isso. Então, aí, quem já me mandou e-mail? A Marina, tá? A Marina, enfim, é mestre em Limoges, na França, tá? E doutoranda no IDP. Então, ela vai trabalhar aqui, ó, já tem responsabilidade civil ambiental em nível internacional. Pô, show de bola, tá? Professor Oswaldo, tá? Professor Oswaldo, professor de Goiânia, tá? Doutor, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, pensou em trabalhar com 2 temas. Um eu achei super interessante, esse fluxo migratório internacional. Na minha opinião, era o tema antes da pandemia, né, com aquela quantidade imensa, aquela onda de refugiados, que desde a Segunda Guerra Mundial a gente não tinha tanta gente deslocada, pessoas deslocadas no mundo. E é um tema que ainda hoje, na pandemia, muito se discute, por causa dos diversos problemas que a gente tem, né? Ou direito internacional humanitário. A Larissa, aluna da graduação do IDP, falou, eu quero trabalhar com relações internacionais, algo mais político. Pô, show de bola. Tá? A Mariana Pompeu, aqui, pós-graduando em Direito Civil pela USP, Direito Ambiental Internacional, Paz e Segurança Internacionais, temas também super interessantes. Então, qual que é a ideia aqui? Tá? Para ser bem prático. A ideia aqui é o seguinte, vocês vão me mandar e-mail, ou mandam para mim, ou mandam para o Marcelo, tá? Com as seguintes características. Então, eu vou até interromper isso aqui e colocar no bate-papo aqui, que fica mais fácil. Tá? Qual que é meu e-mail? Já vou colocar aqui para vocês. hotmail.com. É leoestrela@hotmail.com. Depois o Marcelo coloca o dele aí, tá? E, Marcelo, você viu que eu estou te dando trabalho, né? Foi mal. Tá? Não, professor, também se o pessoal quiser mandar no grupo do WhatsApp, daí eu já coordeno e faço tabelinha também. Pois é, porque, enfim, então já pode fazer isso tudo junto. O que eu ia falar é o seguinte, que eu mandar um e-mail para você dizendo nome, tema, titulação, e titulação, gente, pô, eu sou aluno da graduação, sou aluno do mestrado, estou pesquisando, não sou nada, enfim, não tem problema, tá? Então, mas a titulação é importante para mim, especificamente, pelo seguinte, porque qual que é a ideia? Depois que todo mundo me mandar nome e os temas com os quais quer trabalhar, tá? A ideia é fazer, de certo modo, uma tabela e reunir essas pessoas.
Ou seja, poxa, eu tenho 8 pessoas que querem trabalhar com direito humanitário. Vamos estudar, então, direito humanitário, sob a coordenação de alguém. A coordenação de alguém, eu imagino, ou um professor, a gente tem alguns professores aqui no grupo, ou os alunos do mestrado ou do doutorado. Tá? Então, por exemplo, Marcelo, tem 4 pessoas que querem falar sobre Ásia. Marcelo, se vira, pega esses 4 alunos aí, meu amigo, e desenvolve um tema, publica alguma coisa, vão fazer alguma coisa. É lógico que todo mundo que está aqui e que tem condição de ajudar, principalmente aqueles que já têm mais experiência, eu, professora Luz, professor Oswaldo, então, poxa, a gente está sempre aberto, tá? Para vocês. Então, mandam uma mensagem lá no grupo de WhatsApp, estou com dúvida nisso aqui. Beleza, a gente vai tentar solucionar, vai mandar texto e tal. Eu costumo brincar que eu tenho um problema que quase toda a bibliografia que eu tenho é em francês. Tá? Agora, aluno que quer trabalhar com direito internacional, já adianto, o francês é meio que língua obrigatória, tá? Que é a língua oficial de quase todas as organizações internacionais, junto com o inglês. Então, ajuda bem. Tá? Então, a ideia vai ser essa, ou seja, me mandando os temas, tá? Me mandando, enfim, tudo, a gente faz essa tabelinha para depois eu poder organizar os subgrupos. Tá? Fica mais fácil. E outra coisa que eu ia propor também é que, ao mandar esse e-mail, também mande o número de telefone, caso queira, enfim, entrar no grupo de WhatsApp. Mas o Marcelo falou que isso não é nem necessário, né? Eu ainda estava numa fase, enfim, antiga. Tá? Então, o grupo de WhatsApp, de certo modo, vai ser o nosso grande canal de comunicação. Tá? Essa ideia, pô, Marina já falou aqui, do Drive. Tá? Esse Drive é aquele que você posta os textos. Show de bola. Isso, Então, professor. Daí você Marcelo, pode botar a tabela e eles preenchem no próprio Drive. show de bola. Seria um Marcelo, documento online. então, Marcelo, Isso. te encaminharei por e-mail, né? Se a gente ainda tivesse em carta, eu ia te encaminhar uma carta com um papel ofício, né, disso aí você ia passar para o computador e passa para esse drive aí. Aí depois você me fala aí como é. Gente, eu sou uma negação, vocês não estão entendendo. Se não vier um link, um negócio certinho, que eu clicar lá, eu não consigo fazer nada. Tá? É por isso que agradeço o Rodrigo ter entrado na minha vida quando eu estava na graduação, enfim, e agora o Marcelo. Mas a ideia, então, é essa. Tá? Eu agora abro para quem quiser comentar, falar qualquer... E outra, quem não me conhece aí, porque nunca me viu, né, meu aluno, meu estilão é esse, tá, gente? Enfim, eu tenho esse jeito meio despachado mesmo. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho esse jeito despachado mesmo, eu estudei na escola francesa. Então, a Marina ali Lustosa sabe o que eu estou falando. O esquema é pesado, tá? É seriedade. Então, a minha perspectiva aqui, já disse isso para todo mundo, e o Rodrigo me conhece também. Eu falei com ele, Rodrigo, eu vou te orientar igual orienta aluno na França. Ele penou comigo, tá? Mas não é à toa que hoje sabe pra caramba. Mas por quê? Eu quero trazer aqui para esse grupo uma seriedade, e a gente vai trabalhar, vocês vão ver, quase todos os documentos são em língua estrangeira, tá? Porque o direito internacional no Brasil, infelizmente, é algo que ainda é incipiente. Tá? Poxa, você tem grandes pessoas, grandes autoridades. Na minha opinião, uma das maiores autoridades hoje no mundo em direito internacional é um brasileiro, é o professor Cansado Trindade. Tá? Mas aqui a gente ainda fica muito em temas que já foram, que não, a gente ainda discute dualismo e monismo, gente. É um negócio que, poxa, ninguém mais no mundo discute isso mais. Tá? Então, a ideia aqui é fazer por exemplo, o professor Wagner Menezes, que foi citado aqui, o professor é excelente, tá? Então, o professor Wagner Menezes, salvo engano, ele é seu orientador, né, Marina? Aí Marina Borges, né? Então, o Wagner, um cara super bacana que desenvolve. O Nemer, lá em Belo Horizonte, também desenvolve um trabalho super bacana. Então, tem muita gente, tá? Mas essas pessoas também, se vocês forem ver, eles têm uma vida aqui interna e uma vida internacional. Então, eles publicam muito lá fora, e assim por diante, que é outra coisa que eu quero também propiciar aqui. Tá? Então, querendo ou não, eu tenho muito contato também lá fora. Quer publicar alguma coisa lá fora? Beleza, escreveu alguma coisa bacana? Vamos buscar uma tradução. A gente traduz e, enfim, manda bala. Tá? Não tem, mas tenta. Não deu, não deu. Tá? Há pouco tempo, por exemplo, eu publiquei junto com um aluno, tá, do IDP, uma Qualizar, aqui, um trabalho numa revista Qualizar. Então, poxa, para ele é super importante que ele quer fazer um mestrado, ele já tem uma publicação Qualizar. Então, é algo bacana, é algo que para o IDP
é legal, é algo que, para mim, é super bom, porque a gente tem aquela gincana da CAPES, né, que a gente tem que publicar, que eu acho um absurdo, tá? Mas, enfim, é assim que funciona. Na França, quando eu falei isso, o pessoal na França começou a rir. Como assim? Aqui a gente publica uma coisa boa a cada 2, 3 anos. Agora, é uma coisa consistente, porque precisa desenvolver pesquisa, né? Aqui no Brasil se exige que um professor publique 7, 8, 9 artigos por ano. Isso é aquelas besteiras, né? E por isso que a nossa literatura também, vocês vão ver, quase sempre vai ser em cima de textos internacionais, tá? O próximo tema, eu vou pensar, enfim, eu não decidi ainda, vou ver se essa semana eu decido ainda o que eu vou falar, mas eu também já vou dar uma outra tabela para vocês. E que outra tabela que é essa? Nós vamos ter uma reunião por mês, tá? Então, já tem um mês aí, vai ser eu de novo, e outro mês. Então, tem 2 meses para preparo. Mas que as pessoas também falem, ó, eu posso falar, eu vou falar desse tema na reunião de julho, tá? Show de bola. Então, se a gente puder fazer isso, tá? Quem quiser aí, pô, Rodrigo, defendeu um TCC super bacana, Marina, que está pesquisando, tá? Ou Marcelo, enfim. Fala, não, próxima reunião eu falo, não tem o menor problema, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Eu vou, de certo modo, concentrar a parte operacional no Marcelo, tá? Depois eu gostaria muito que o Marcelo e que o Rodrigo entrassem em contato, porque eu acho que o Rodrigo, eu não sei como é que estão os seus estudos para o Itamaraty. O Rodrigo, a intenção dele é fazer Rio Branco, eu já desistiu? Se desistiu, que ótimo, tá? Porque eu sempre tentei Iniciativa privada, estou vendendo minha alma já. dissuadir do Itamaraty, que aquilo ali é um negócio complicado, tá? Mas se desistiu, ótimo. Já vou até sair daqui depois, hoje à noite, tomar uma cerveja em sua homenagem pela sua sábia decisão de ter abandonado a ideia de carreira diplomática. Tá? Pelo menos no Itamaraty, porque tem funcionário internacional, tem uma série de outras carreiras diplomáticas super bacanas, mas Itamaraty é complicado. Tá? Mas, enfim, então, essas pessoas, eu vou pedir para que tem uma prática também, que me conhecem e sabem meu jeitão, meio, às vezes, meio doido assim, de levar as coisas, tá? Mas o negócio é, o que eu queria passar? Por mais que eu tenha esse jeito assim, ó, precisou de mim, eu estou aqui. E outra, quem quer estudar, nós vamos estudar. Então, a ideia é exatamente buscar esse conhecimento. Tem alguns alunos do IDP que me procuram, por exemplo, eu falo, poxa, se tem condição também, né, gente? Mas se tem condição, tenta fazer o curso de AIA, da Academia de Direito Internacional IAIA. A gente teve uma aluna, eu não sei se ela está aqui, eu acho que não, tá? Que eu não sei se ela ia conseguir entrar, a Cora. A Cora é uma aluna que está fazendo TCC comigo hoje, está no 9º ou 10º período, acho que 9º período, mas foi na graduação para a AIA, fazer o curso. Pô, adorou, se empolgou com direito internacional, é isso que ela quer, criou uma rede de contatos internacional, que é também, de certo modo, o que eu quero aqui. E agora eu vou dar um espaço, que é o seguinte, eu gostaria que as pessoas que estão no grupo de WhatsApp, tá, que entraram no grupo de WhatsApp, para a gente não ficar aqui também falando o que eu fiz na primeira reunião, mas que as pessoas também se apresentassem um pouco. Falassem, ó, gente, oi, meu nome é X, eu sou aluna tal e gostaria de estudar isso. Até para que todo mundo se conhecesse, tá? E para que a gente criasse links também. Ou seja, às vezes eu tenho, pô, sei lá, vamos dar 2 exemplos aqui de pessoas que estão aqui com a tela aberta, a Marina Lustosa e a Marina Borges. Às vezes, eu sei que são 2 pessoas que, enfim, trabalham com isso, já são formadas, já doutorado, mestrado, uma na USP, outra no IDP. Então, já tem sua vida. Uma em Goiânia, salvo engano, a outra, enfim, no Mato Grosso e tal. Mas, às vezes, elas falam, estou trabalhando sobre isso. Eu também. Pô, beleza. Já se reuniram aí, já falaram, pô, já tem um tema em comum, você está pesquisando isso aqui no IDP, eu estou pesquisando isso na USP, já vamos trocar figurinha. Então, a ideia também é essa, tá? E é uma pena que a professora Luz não tenha conseguido entrar hoje, mas o que eu penso em fazer em âmbito regional e, às vezes, nacional, porque a gente tem professor de Goiânia, gente da USP, gente do Mato Grosso, gente da Bahia, tá? A gente depois vai tentar fazer isso, enfim, em âmbito internacional. Então, tentar buscar esse link com gente que esteja na França, com gente que esteja... Por exemplo, o Marcelo, que é um professor que eu falei que ia participar, ele está na Austrália, então, por impossibilidade de horários, né, é difícil conseguir um horário em que ele participe, mas eu já vou ver se ele tem interesse em participar do WhatsApp.
mas mesmo de longe, poxa, ele vai dar a perspectiva australiana do direito internacional. Então, isso tudo eu acho bacana, tá? Eu estou falando e falei demais. Então, eu não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa, algum negócio mais pontual, mais administrativo, enfim. Não, só isso mesmo. A gente vai pegar o Drive, né? Eu vou deixar todos os que já mandaram, tanto que o professor mandou quanto que o Oswaldo mandou. E a gente usa ele como um geral, tanto para preencher a tabela, quanto o professor mandar a nova leitura para fazer, a gente já deixa Tá, anexado também. tá. E já vou pedir, então, beleza, Marcelo, já vou pedir a todo mundo para pensar em temas, tá? Para apresentar. Pode, pô, gente, ó, eu gostaria aí, fala com o Marcelo, ó, Marcelo, eu gostaria de apresentar, até para trocar ideia. Ou seja, às vezes apresento o tema aqui, eu costumo ligar uma pré-banca de qualificação, uma banca de qualificação, seja de mestrado, TCC ou doutorado, tá? Querendo ou não, apresento um tema aqui, vão surgir ideias bacanas, tá? Perguntas interessantes que às vezes, pô, nem pensei nisso. Isso acontecia comigo. Eu direto estava escrevendo algo, um aluno de graduação me perguntava um negócio, putz, não coloquei isso no meu artigo, tem que colocar. Tá? Então, isso é super importante. Por isso que eu adoro dar aula na graduação. Tem gente que detesta, eu acho muito melhor do que dar aula no principalmente doutorado e mestrado, porque às vezes lá o aluno já está preconcebido com o tema e às vezes não vai tanto abrir essa cabeça, essa perspectiva, quanto na graduação está tudo muito fresco ainda, tá? Mas ó, nada contra, tá, gente? Vocês aí que, enfim, são mestrandos e doutorandos, ok? Eu adoro vocês também. Então, meu povo, é isso, tá? Foi um prazer. Ó, muita gente perguntando sobre certificado. Eu vou pedir um favor, então, Túlio, me manda um e-mail, pessoal, que eu vou mandar esse e-mail para a Janete, que eu não tenho a menor ideia. Meu objetivo aqui é estudar. Então, como eu, CEPS e a Janete, que cuida dessas formalidades do IDP, pô, eu vejo lá com ela. Se tiver, tem. Se não tiver também, enfim, mas ainda assim quiser ficar, pô, beleza. Ah, vai ser um Não, prazer. professor, também, Ok? mesmo que não tenha certificado, só dele participar do grupo, ele já Sim. pode contar como horas, Ah, pode? Isso eu não dependendo da sabia. universidade. Tá vendo? É ótimo aí, ó. O Marcelo já respondeu então, tá? Aí, mas aí eu vejo lá, enfim, eu vejo com a Janete se é possível também. Às vezes a Janete, pô, nem que seja um negócio digital, assim, de repente não precisa gastar nada com isso, não. Mas eu vejo com ela, tá? Bom, meu povo, eu não sei se alguém tem alguma coisa para falar, tá? Lembrando que isso é um grupo de pesquisa, isso não é, enfim, eu não estou aqui para dar palestra para ninguém, tá? Então a ideia aqui é trocar informações, mas eu acho que pelo menos nesses 3, 4 primeiros encontros, eu acho que ainda vai ficar muito suspenso, né? Enquanto as pessoas não começarem, de certo modo, a apresentar, enquanto for só eu apresentando, eu vou, de certo modo, monopolizar, tá? Então, já peço aí, professor Oswaldo, que apareceu rapidinho aí. Professor Oswaldo, ó, depois eu quero, enfim, a gente quer escutá-lo falar de algum tema, tá? Então, já prepare algo aí para a gente discutir aqui no grupo e para, de certo modo, incentivar esse pessoal aí a pesquisar temas novos do direito internacional. Beleza, meu povo? Então, ó, consegui meu objetivo, que era mais ou menos 1 hora de reunião. Show, tá? Que também, enfim, chega um ponto que cansa, tá? Agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui. Mandem e-mail, tá? Enfim, abusem de mim e do Marcelo, podem mandar e-mail à vontade, tá? Que aí a gente vai, vamos ver se esse grupo de WhatsApp também, quem quiser postar alguma notícia interessante do direito internacional que encontrou, o grupo é para isso. Eu costumo brincar que eu leio pouco o WhatsApp, detesto aqueles grupos que tem 500 mensagens por dia, tá? E eu acho que eu falei tanto na cabeça de todo mundo que o grupo ficou num silêncio absoluto esse mês. Eu detestava tanto grupos com muita, enfim, informação. Mas informações importantes, poxa, são sempre bem-vindas, tá? E tem muita coisa Professor acontecendo. Leonardo, Diga lá, bom Oswaldo. dia. Eu só colocar minha câmera aqui. Como sugestão, assim, apenas um aprimoramento das nossas exposições e falas dos estudantes, da gente poder postar, às vezes com certa antecedência, brevidade, algum texto de leitura, né, que dá subsídio naquela exposição temática, apenas a gente aprimorar essas questões, porque facilita até a gente, de forma antecipada e com uma boa leitura, e a gente consegue, às vezes, ter eu digo assim, a participação mais produtiva, né, de todos, né,
enfim, é apenas uma sugestão, né, que eu pontuo, né, em relação a isso. Oswaldo, sugestão mais do que acatada. Na verdade, enfim, excelente, é isso mesmo. Eu até faço, eu não lembro quando que eu mandei o documento para vocês, mas eu lembro que eu mandei, enfim, devia ter mandado logo no início. Essa semana eu vou ver se eu já mando um texto menor, tá, gente? Não 300 páginas para ler, mas um texto menor para a gente, para, de certo modo, pautar um pouco as discussões da próxima aula. Talvez eu pegue até uma parte da minha tese de doutorado, enfim, em português e mande, tá? Que para falar um pouquinho do direito, estou pensando em falar um pouco do direito ambiental internacional, que eu acho um tema super bacana, tá? Mas Oswaldo, é isso mesmo, tá? Vou ver se eu mando então não só nesse compartilho nesse drive aí, que depois o Marcelo vai me explicar como é que faz, mas também no WhatsApp. Mas é isso. Então foi um prazer, tá? Foi um prazer Uma rever aí. outra, Diga lá, uma temática que tem assim suscitado e que está assim tendo uma certa, criando certo, diria, volume, né, de análise, são as chamadas teorias decoloniais do direito internacional, das relações internacionais. Então é algo muito bacana, porque eu estou fazendo uma pós em relações internacionais pelo Unicinos e tem sido assim para mim assim, agregado muito valor e conhecimento de dessas compreensões transversais, né, o direito. Então, a gente pensar do direito decolonial, sobretudo o direito internacional com novas epistemologias, né, enfim, a gente não só pensar o direito internacional do lado europeu, mas e o espaço latino-americano, né? Então, uma vertente interessante essas discussões filosóficas, né? Enfim, sobre outro cenário, panorama, né? De análise. Então, uma perspectiva interessante de a gente pensar, né? De forma crítica, discutir o direito internacional, não sob a vertente do eurocentrismo, né? Ou seja, essa ideia do decolonial. Então, pensa assim, seria um vetor interessante de análise, né? sim. Oswaldo, outro aspecto também que você mencionou aí é relações internacionais. Eu já dei aula no curso de Relações Internacionais. Eu dava aula de Direito Internacional Público no curso de RI em BH. E vocês não sabem o que é dar aula de Direito Internacional num curso de RI. Os meninos acreditam em nada. Eles acham não, que existe é poder. Enfim, é livrinho do Morgenthau debaixo do braço e não existe direito, tá? E aí até você explicar para eles que não, que o direito não só existe como funciona e funciona muito bem e é muito mais coativo do que o próprio direito interno, mas esse lado também, Oswaldo, é super bacana de puxar algumas teorias e algumas análises de RI para o direito. Quem faz isso e fez isso muito bem é exatamente o relator do texto que eu passei para vocês, que é o Koskiniemi. Koskiniemi ele ficou muito famoso porque ele começou a trabalhar com The Politics of International Law, ou seja, salvo engano, é até o nome do título do livro dele. Ele começou a trabalhar com a política no direito internacional, pegando e pincelando esses aspectos de relações internacionais e inserindo nesse ambiente normativo que é super rígido, né? Então, por isso até que ele foi chamado para fazer esse relatório. Tá? Então, excelente, Oswaldo. E aí, ó, pronto, Oswaldo já tem até um excelente tema de apresentação para os próximos meses aí do grupo. Tá? Então, ótimo. Tá? Mas, ó, essa sugestão não, isso aqui o Oswaldo já definiu. Tá? Então, tentar também, e aí eu vou também tentar fazer isso, tá? Mandar com antecedência, inclusive a apresentação. Eu devia ter, se bem que o PowerPoint meu tem, enfim, tem 3 tópicos, né? Mas já vou também disponibilizar para quem quiser, tentar mandar tudo com antecedência. Às vezes não é possível, né? Eu, por exemplo, fui fazer esse PowerPoint então, ontem à noite, tá? Mas todo mundo sabe, o Rodrigo mesmo me conhece, sabe que às vezes eu sumo um mês, porque, pô, o Supremo às vezes pauta 4, 5 ADIs que eu tenho lá e acabou, eu tenho que abandonar minha vida acadêmica e virar advogado com D maiúsculo, né? Que é um saco, enfim, preferia me dedicar só à academia, mas a gente tem que fazer por onde também, tá? Mas, moçada, é isso. Eu agradeço todo mundo, tá? E, enfim, eu posso dar a reunião por encerrada, eu acredito, né? Então, obrigado a todos e vamos tentar manter isso, de reuniões sempre às últimas sextas-feiras do mês. Eu acho que, enfim, podemos fazer isso, tá? Meu povo, um abraço, valeu, fiquem bem, saúde para todo mundo, tá? Um prazer imenso rever vários aí, tá? E até a nossa próxima reunião. Depois no grupo a gente dá mais informações. Um abraço, meu povo. Obrigado, professor.
Bom final de semana, pessoal. Abraço a todos e todas.